Olá pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos ao nosso canal Pare e Pense. E como o próprio nome sugere, vamos parar e pensar um pouquinho? Hoje eu vou convidar vocês a pensar sobre justamente o nosso pensamento. Você já parou para pensar como que os nossos pensamentos são importantes? Você já parou para pensar que, na verdade, tudo que existe começou primeiro no pensamento? Pare e pensa. A casa que você mora, alguém teve que pensar nessa casa, desenhar essa casa, aí depois ir atrás dos pedreiros, do engenheiro, do construtor, aí que a casa se concretizou, não é verdade? Mas tudo começou com um pensamento, alguém pensou em fazer essa casa. Olha que interessante. Então, tudo começa a partir do pensamento. Inclusive, a imagem que você faz de si mesmo, ela é baseada naquilo que você pensa de você mesmo. Olha como o pensamento é importante. Então, você é aquilo que você pensa? Não exatamente. Você se torna aquilo que você pensa que é. A partir do momento que você pensar, peraí, eu não quero mais ser essa pessoa, não quero mais ser assim. Você pode mudar, claro que pode. É simples, mas é fácil? Não. Nem tudo que é simples é fácil. Porque se você tiver, vamos supor, 30 anos, e você teve um comportamento sempre igual nesses 30 anos, aí de repente você se dá conta de que você não quer mais ser essa pessoa. Não, eu tô cansada, isso tá me prejudicando, eu tô tendo um comportamento autodestrutivo, eu tenho que mudar. Você pode mudar? Você vai conseguir mudar? Vai. É simples? É. É fácil? Não. Você vai ter que mudar uma série de hábitos, você vai ter que deixar de fazer uma série de coisas, e isso não vai ser fácil, porque afinal de contas você já está habituado, você já está treinado praticamente a ser como você é. Mas a partir do momento que você pensa, não quero mais ser assim, eu preciso mudar, eu quero mudar, eu vou mudar, você muda. Então você é aquilo que você acredita que é no seu pensamento. Você se torna aquilo que você pensa que é. Então, a partir do momento que você pensa que vai mudar, que quer mudar, que precisa mudar e faz tudo o necessário para mudar, você pode mudar sim, você pode se transformar numa outra pessoa. Mas, apesar de ser simples, não é fácil, certo? E no vídeo anterior eu comentei com vocês que eu fiz um curso de terapia TFT, que TFT é a sigla para o nome da terapia, que em inglês é Thought Field Therapy, que significa terapia do campo do pensamento. Essa terapia é bem recente, chegou no Brasil recentemente. E o criador dela, que é o Dr. Roger Callahan, ele é um psicólogo PhD americano, ele descobriu meio que por acaso essa técnica. E segundo os estudos e pesquisas do Dr. Roger Callahan, todos os distúrbios psicoemocionais e também os distúrbios físicos, né, as doenças físicas, na verdade, todos têm origem em algum distúrbio do nosso pensamento. Alguma coisa que você interpretou de maneira muito própria e gerou uma memória, ou um trauma, ou alguma coisa que desencadeia no seu organismo a produção de substâncias que acabam sendo nocivas para você e acabam se transformando em fobias, em traumas, em doenças psicossomáticas. E a maioria, acho que todas praticamente as doenças, elas têm origem primeiro no pensamento, porque quando você pensa, o seu corpo reage àquele pensamento. E essas reações, elas vão gerando a produção de substâncias químicas no seu organismo. E ao longo do tempo, se você ficar ressentindo, né, repensando sempre as mesmas coisas, as mesmas memórias, os mesmos traumas, aquilo vai produzindo sempre essas mesmas substâncias e chega uma hora que isso se transforma numa doença. É como o alcoolismo, a pessoa não tem uma cirrose hepática decorrente de um alcoolismo do dia para a noite, ela tem que beber durante anos e anos e anos, e aquele excesso de álcool vai causando
falência das células, as células não aguentam mais, o fígado não vai aguentando mais até que se transforma numa doença grave. A mesma coisa acontece quando a gente tem lembranças, memórias, traumas, pensamentos recorrentes que geram ressentimentos, né? O que é ressentimento? É você sentir sempre de novo aquele mesmo sentimento. Então, essas substâncias que são produzidas quando a pessoa pensa sempre nessas mesmas coisas ou ressente esses sentimentos, são substâncias nocivas para o organismo. E com o passar dos anos, elas vão gerando doenças no seu organismo, assim como o álcool, assim como o cigarro, certo? Então, baseado nisso, o Dr. Roger começou a fazer pesquisas e ele descobriu o seguinte: ele estava na mesma época estudando os meridianos de acupuntura. Vocês sabem que na acupuntura é tratado os meridianos energéticos. O nosso organismo ele tem canais por onde a energia circula, assim como o sangue circula pelas veias, né? A linfa circula pelo sistema linfático, né? A nossa energia também circula por meridianos, são canais por onde a energia circula. E a produção dessas substâncias químicas pelo corpo com o passar dos anos, além de gerar doenças, elas geram bloqueios energéticos. É o que a acupuntura trata com as agulhas. Essa terapia, o TFT, vai fazer um trabalho similar ao da acupuntura, só que sem agulhas. Você usa, na verdade, as próprias mãos, fazendo pequenas pancadinhas, que a gente chama de tappings, em pontos estratégicos, fáceis da própria pessoa se auto-aplicar. E o Dr. Roger descobriu que cada problema, por exemplo, a gente tem sequências de TFT para medo, para fobia, para timidez, né, vergonha, para ódio, para raiva, para trauma, para transtorno obsessivo compulsivo. Então, o que ele descobriu? Que cada sequência era eficiente numa determinada situação, num determinado problema, certo? Então, ele foi estudando ao longo dos anos e ele descobriu que cada sequência específica tratava uma determinada coisa, uma determinada situação, problema na pessoa, certo? E aí, é mais ou menos assim, sabe quando você tem um cadeado com combinação? Se você ficar testando, você vai uma hora abrir o cadeado, vai demorar bastante. Mas se você tiver o código certinho, você vai abrir muito mais rápido. Então, a sequência de TFT seria assim: se você bater nos pontos aleatoriamente, você pode conseguir alguma melhora? Pode. Mas se você tiver a sequência exata, é como se você tivesse o código do cadeado, você vai conseguir um resultado melhor, né? Então, essa sequência específica, ela seria como uma mensagem. O tapping, que são as pancadinhas nesses pontos específicos, ela seria o mensageiro, porque você sabe que o nosso organismo ele é composto por mais de 70% de água. Então, quando você faz esse tappingzinho, você gira uma vibração nas células, que são basicamente compostas por água, né? A maior substância que tem no nosso corpo é a água. Então, você vai criar uma vibração. E essa vibração em pontos específicos, ela vai gerar essa mensagem, certo? E aí a gente tem essa sequência específica. E no meio de cada sequência, nós temos uma parte do tratamento que chama Gama 9. É um processo que você vai fazer tipo um escaneamento, um mapeamento do seu cérebro com os próprios olhos e vai acionar através de cantarolar uma musiquinha, que vai acionar o lado direito do seu cérebro, que é o lado emotivo, né? O lado criativo. E depois você vai contar até 5 e vai acionar o lado esquerdo do cérebro. Depois você canta novamente para harmonizar os dois. E ao mesmo tempo você vai fazer movimentos com os olhos que vão praticamente escanear o seu cérebro para detectar em que local do seu cérebro está arquivada aquela memória, aquela lembrança, aquele sentimento, aquele ponto que está gerando todo o problema em você. E aí, depois que você faz essa parte que a gente chama de Gama 9, você repete a sequência. Então, esse Gama 9 seria tipo um GPS mostrando para o mensageiro onde que tem que entregar a mensagem. E a hora que você repete aquela sequência específica, é como se você estivesse entregando a mensagem no lugar certo, para a pessoa certa, né? Então, é uma técnica muito interessante. Eu já usei comigo em algumas situações, né? Já consegui dissolver um trauma bem desagradável que eu tive durante muitos anos. Dores, quando eu sinto dores, e eu lembro da técnica. Muitas vezes a gente, é igual aquela história em casa de ferreiro espeta de pau, né? A gente tem a técnica, tá sentindo dor e esquece de usar. Quando eu me lembro, eu falo, nossa, eu vou usar o TFT. E aí eu aplico o TFT para dor
e realmente tem uma melhora assim excelente. Isso quando a dor não some totalmente, né? Então, além de falar um pouquinho, explicar um pouquinho sobre essa técnica, eu vou fazer outros vídeos ensinando algumas sequências para vocês. Não vou explicar nesse, não vou ensinar nesse, porque senão vai ficar muito longo. Mas eu queria aproveitar a origem dessa técnica, né? As pesquisas do Dr. Roger Callahan a respeito da importância do pensamento, como que o pensamento é a origem de tudo, para aproveitar também o nome do nosso canal, que é Pare e Pense, para você parar e pensar a respeito dos seus pensamentos. Olha que interessante. O que você está criando com os seus pensamentos? Você está criando saúde? Você está criando doença? Você está criando uma vida que você quer ou uma vida que você não quer? Então, os seus pensamentos são a semente da criação de tudo que acontece na sua vida, seja de bom, seja de ruim. Eu vou fazer mais vídeos falando sobre a importância do pensamento, sobre o poder que o pensamento tem, né? O nosso pensamento, não sei se vocês sabem, quando você pensa, você emite uma energia elétrica. As nossas células nervosas, as células dos nossos cérebros, neurônios, eles transmitem as informações através de impulsos elétricos. Então, nós produzimos uma eletricidade no nosso cérebro e ela é direcionada para o universo, ela é emanada para o universo. Então, o que você está emanando para o universo? Que energia você está mandando através dos seus pensamentos? Olha só que interessante isso. Vamos parar e pensar sobre os nossos pensamentos? Se você gostou desse vídeo, dê sua curtida. Se você achar que tem gente que vai se beneficiar com esse conteúdo, compartilhe. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal Pare e Pense, se inscreva e toque naquela sinetinha lá, aquele sininho que tem depois que você se inscreve, para você ser avisado quando tiver vídeos novos, certo? Deixa sua pergunta, se você tiver alguma pergunta sobre o TFT, alguma dúvida, né? Eu fiz um vídeo assim explicando mais ou menos, né? Mas é uma técnica muito interessante, você pode procurar no YouTube, tem vários vídeos, inclusive o meu professor Leandro Percário tem vários vídeos, você pode pesquisar. É uma técnica realmente muito interessante. E se você tiver alguma sugestão, claro, crítica, eu gostaria inclusive de deixar claro aqui para vocês que eu estou segurando o celular, eu não tenho ainda equipamento, né? Eu sou totalmente amadora. Estou procurando melhorar aos poucos, já estou buscando, pesquisando alguns equipamentos, né, para poder melhorar a qualidade das gravações. Mas se vocês gostarem da proposta do canal, compartilhe assim mesmo, apesar do vídeo ser totalmente amador, certo? E não esqueça do desafio desse vídeo de hoje. Comece a observar melhor os seus pensamentos, porque na verdade o pensamento, ele é a semente da criação. Tudo que existe no mundo começou com o pensamento, certo? Pare e pense. Até o próximo vídeo. Tchau!